Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate para você. O convidado de hoje é o professor Vitor Krikor Gyokjian, advogado, especialista em Direito Tributário, doutorando em Direito Civil e membro também da Comissão de Direito Tributário. Ele esteve conosco ao longo da semana no Saber Direito Aula, ministrando curso sobre o assunto Direito Tributário. As aulas abordaram sanções políticas em casos judiciais e sanções políticas. Professor de nome difícil, muito bem-vindo. Professor descendente de armênios, o que justifica esse nome um tanto quanto complicado, não é isso? Exatamente. Filhos de armênios, professor? Foi. Na verdade, a gente tem descendência armênia, né? Uhum. Meus pais são descendentes de armênios, né? E já nasceram também no Brasil ou não? Nasceram lá? Na verdade, meu pai nasceu no Brasil, né? E minha mãe nasceu em Tel Aviv, mas é armênia, né? E veio pra cá com 2 anos de idade. Bem nova, né? É. E se conheceram como? Eles se conheceram aqui em São Paulo, né? Em São Paulo tem uma comunidade grande de armênios e que eles mantêm um clube ali, eles se reúnem, enfim. E lá foi que eles se conheceram. E a cultura é forte em você também? Ou não? Você já é? Não, na verdade eu vou até, né, eu tenho um relacionamento, aí vou casar agora. Com uma armênia também? Com uma armênia, Eu tô indo viajar em setembro agora. E vou casar com que também uma faz parte também. Dessa comunidade. Na verdade ela mora no Líbano, né, e eu tô indo pra lá. E se conheceram onde? Então, é engraçado, nós nos conhecemos aqui em São Paulo, né, ela é pianista. Olha. Então ela veio para uma apresentação e ela tinha em comum o meu primo, que é muito amigo dela. Né? Então tiveram um cupido. Tivemos um cupido aí. Que bacana, felicidades. Nos atendo ao tema, então, das aulas, ao direito tributário, eu queria saber do senhor o seguinte: qual é o limite de atuação do Estado em relação a uma empresa devedora, por exemplo? Que nós sabemos, né, que é a empresa que deve ao fisco. Até onde o Estado pode intervir nas atividades dessa empresa, professor? Esse foi o tema, né, que nós procuramos tratar aí durante o curso, quer dizer, as limitações a esse poder de tributar e esses casos práticos, eles vão ser muito balizados com princípios, né, princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. Sempre nós vamos ter princípios e bens jurídicos em jogo, né? Então nós vamos ter de um lado a livre iniciativa, né, e a liberdade de trabalho e de outro o dever de pagar tributos, né? Que, dependendo da situação, um ou outro prevalece. Por isso que os casos são importantes, né? Para poder serem balizados com, especialmente, o princípio da razoabilidade. Ok. E diante, então, já que o senhor abordou essas questões, vamos lá. Uma empresa devedora, uma empresa que deve o fisco, ela pode ser vítima de apreensão de mercadorias? Como é que funciona esse sistema? Esse é um tema interessante que já foi julgado pelo Supremo diversas vezes, né? O Supremo tem até uma súmula, que é a súmula 323, né? Que diz que é inadmissível a apreensão de mercadorias que tem o fim só de cobrança de tributos, né? Então, se você só quer cobrar tributos, você não pode apreender a mercadoria. Mas tem situações que o fisco não tem muita opção também, que são situações que envolvem normalmente crimes, né? Então, você tem um contrabando desse caminho, né, por detrás, você não tem nota fiscal, ou você não pode... Aí eu imagino que é perfeitamente legítimo, né, e fácil de se assimilar, inclusive, nessas condições, né? Exatamente. Agora, o simples fato de tributos ao governo, ao Estado, é inconstitucional, a apreensão de mercadorias nesse sentido. Os tribunais superiores, o STJ e o Supremo Tribunal Federal têm considerado inconstitucional a mera apreensão para fins de cobrança de tributo. Então, se a gente tem, às vezes, um equívoco na nota fiscal, né, um mero equívoco na classificação tributária, que foi um dos casos tratados, não pode o fisco apreender a mercadoria tão somente por esse fundamento, né? Então, a gente verifica aí que existe uma intenção de cobrança por vias ubíquas, né? E o Supremo tem rechaçado esse tipo de atuação. E em relação à nota fiscal, a emissão da nota fiscal? Sem uma emissão de nota fiscal não existe empresa. Não.
A gente pode fazer importante e fundamental. Esse paralelo, mais ou menos, né? Claro. E como é que isso funciona? Quando é permitida a retirada da emissão de nota fiscal? É interessante ou a proibição, essa na pergunta, verdade, né? Exatamente. Que foi diversos casos que nós tratamos na aula e que, em regra geral, a mera existência de dívida, né, perante o fisco não pode impedir o funcionamento da empresa, né? E a emissão, né, a proibição de emissão de nota fiscal tem como consequência a morte, né, o fechamento da empresa. Claro. Então, esse é o entendimento que tem prevalecido, especialmente no Supremo Tribunal Federal, né? Teve um caso especial que foi de empresas de cigarro, né, indústria de cigarro, que o Supremo mudou um pouco esse entendimento, né? Foi um caso específico, né, um recurso extraordinário. Conta pra gente, como é que foi? A empresa de cigarro, ela é sujeita a um registro especial, né? Então, para você vender cigarro e produzir cigarro, você precisa ter um registro especial. E uma condição para que esse registro especial permaneça é o pagamento de todos os tributos, né? A empresa deve, então, adimplir com os seus tributos. Então, caso a empresa não consiga fazer isso, né? A gente teve um caso, inclusive, que o crédito tributário ou a dívida tributária era bem significativa. A empresa devia cerca de 2 bilhões, em que o fisco decidiu, então, por cassar esse registro especial, né? Não só baseado na existência da dívida, mas também na existência dessa previsão, né, desse registro especial, que foi suficiente para fazer com que a empresa parasse de operar. Esse registro especial é para empresas que têm mercadorias diferentes, como... Seria isso? Esse o caso cigarro, por ser um prejudicial à saúde, é mais ou menos por aí? Esse, inclusive, foi um dos fundamentos, né, que os ministros levaram em conta para fazer com que a empresa fechasse. Quer dizer, não é qualquer empresa que pode exercer essa atividade, né, de fabricar. Né, Se fosse, talvez, o objeto da empresa fosse outro, talvez a decisão seria diferente. Talvez a decisão seria diferente e esse é o entendimento que nós temos verificado no Supremo, né? Entendi. No Tribunal Federal. Então, o sistema para emissão de nota e para apreensão de mercadorias é a mesma. O Supremo decidiu que é inconstitucional a proibição da emissão de nota e apreensão da mercadoria pelo simples fato de que sem isso a empresa não existe. Isso, é por aí? É por aí. O Supremo já decidiu que se o fisco quer só cobrar tributos, que ele faça por outro meio, né? Okay. Não impedindo a empresa de funcionar, né? Não levando a empresa à morte, né? Ótimo. Então, no próximo bloco, a gente vai para o intervalo rapidinho. Eu quero que o senhor me responda qual é a penalidade, então, para essas empresas devedoras, já que essas coisas que nós mencionamos, esses requisitos, não podem ser feitos. A gente já volta. Fique aí que daqui a pouco tem o segundo bloco de Saber Direito Debate. Até já. Já estamos de volta e aqui comigo o professor Vitor Krikor Gyokjian, descendente de armênios. Professor, retomando então a minha pergunta no fim do primeiro bloco, já que que o Estado está impossibilitado de apreender a mercadoria da empresa e de proibir a emissão de nota fiscal, qual é a penalidade para as empresas devedoras? As empresas devedoras, claro. Isso, as empresas devedoras de tributos, normalmente o que acontece, né? Elas têm a inscrição da sua dívida, do seu crédito tributário em dívida ativa, né? E esses créditos tributários vão ser cobrados por meio do que a gente chama de execução fiscal, né? É uma execução, ou seja, cria-se um título executivo extrajudicial, né? E que ele vai ser cobrado por meio da execução fiscal. Essa é uma das formas, esse é um dos modos de se cobrar, né, do fisco satisfazer a sua dívida. Certo. Nós vimos nas aulas que existem outras formas de cobrar, ainda que sejam extrajudiciais, em que os tribunais têm admitido esse tipo de cobrança. Por exemplo, o protesto da certidão de dívida ativa, né, por meio dos cartórios, ou mesmo a inscrição do nome do contribuinte no Serasa ou no CADIM, né, que são órgãos de proteção ao crédito, mas que eles servem também
eventualmente, como uma pressão para que o contribuinte pague os seus tributos, né? E o senhor estudioso da área que é, o senhor me diria qual é a maneira mais eficaz para que esses tributos realmente sejam pagos? Quanto mais se prejudica a empresa, mais a empresa se vê compelida para o pagamento, Resolver logo a questão, para resolver né? a questão. Então, a gente tem verificado em algumas situações de empresas que precisam de crédito em banco e sempre são sujeitas às análises de crédito, né? Em que se o nome delas estiver num protesto, eventualmente, ou Isso mesmo fica impossibilitado, né? elas ficam impossibilitadas. Uhum. Então, eles acabam pagando ou fazendo outras formas de suspender essa exigência do crédito tributário. Entendi. E existe algum momento em que é permitida a proibição da emissão de nota fiscal? O Supremo e o STJ, eles têm rechaçado esse tipo de atuação, né? A gente sabe que em alguns julgados, não a proibição, mas a aplicação de um regime especial, de um regime específico de apuração de tributos, o STJ tem admitido, dependendo da situação, esse tipo de atuação da fiscalização, né? Mas é claro que acaba prejudicando o contribuinte, né? Que muitas vezes se vê impossibilitado de poder defender os seus direitos. A discussão acerca disso é também chamada de sanção política. É isso mesmo? Ou o que vem a ser exatamente a sanção política? É essa a discussão ou é a proibição da emissão da nota fiscal? A sanção política, em geral, é aquela em que inviabiliza a operação da empresa. Você acaba extinguindo a empresa por conta de ela ter dívidas para com o fisco, né? Ah, tá. Então, não necessariamente está ligado com a emissão ou não de nota fiscal. Está porque se você proíbe a emissão de nota fiscal, né, a empresa simplesmente para de operar. Porque se ela é uma empresa devidamente constituída, né, e faz vendas, enfim, presta serviço, ela precisa emitir um documento fiscal que embase essa obrigação tributária, né? Nós chamamos isso de obrigação tributária acessória, essa emissão de, por exemplo, nota fiscal. Então, grande parte das operações, né, de algumas empresas é sujeita à emissão de nota fiscal. Então, se você proíbe a emissão de nota fiscal, via reflexa, você está fechando as portas da empresa, né? Então, isso tudo é chamado de sanção política, Esse né? é um caso de sanção política. E o Supremo trata dessa forma, de perseguição política. Ou seja, na verdade, não se quer simplesmente o adimplemento do tributo. Muitas vezes você prejudica a própria operação da empresa e faz tolher a sua atividade, né? E nesses casos de sanção política é permitida a reclamação constitucional? Vamos explicar para as pessoas também o que vem a ser a reclamação constitucional. A reclamação constitucional, ela é uma previsão de que você pode ajuizar ações diretamente no Supremo Tribunal Federal e no STJ para garantir, né, a competência deles, em primeiro lugar. Cada um tem uma competência específica, né? E garantir a força dos seus julgados. Né? Então, quando a gente tem um entendimento já pacífico num desses tribunais, né, tanto no Supremo como no STJ, existe a possibilidade de você entrar com essa ação. É uma ação constitucional, né, uma ação de reclamação constitucional, dizendo para que tanto a administração pública como o judiciário se abstenha da prática de determinado ato por conta das decisões dos tribunais superiores. Perfeito. E pois aí, esse caso de sanção política, é permitida a reclamação constitucional? Esse é um caso que o contribuinte poderia sim, né, diretamente no STJ ou no STF, acionar o Supremo ou o Superior Tribunal de Justiça. Isso. E, inclusive, por conta de algumas decisões ou do próprio ato administrativo, né, contrário a esse tipo de julgamento. Muitas vezes, até nós chegarmos ao STJ, até nós chegarmos ao Supremo, né, existe uma série de andamentos processuais que podem durar anos, né? A gente estima. E, consequentemente, prejudicar a empresa. Prejudicar a empresa, exatamente. Se a empresa parou de operar hoje, né, ela talvez pudesse diretamente acionar o Supremo para que ele mande se abster à prática do ato ou mesmo praticar um ato diverso daquele que resultou na proibição. Então, né? É permitida, né, a reclamação constitucional é possível, nesses casos. Exatamente.
Perfeito. Outro ponto que o senhor debateu em aula, acho que acabou sendo um ponto rápido, que eu gostaria de tratar um pouco melhor aqui, é o mandado de segurança, nesses casos de sanção política. Quando cabe, como cabe? Isso. Nesses casos de sanção política, nós temos sempre um ato coator, né? E um abuso do poder, né? Um abuso de poder, seja por meio do ato administrativo em si ou de uma decisão judicial. Nós temos, então, a possibilidade do mandado de segurança, que ele serve justamente para isso, né? Para você impedir, né, a prática desse tipo de ato coator e de abuso de poder. É interessante mencionar que o mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade que tem o poder, né, de rever o ato ou mesmo de cancelar esse ato, né? Muitas vezes nós temos, em casos tributários, mandados de segurança impetrados contra o secretário ou contra o chefe do Poder Executivo, né? Então, às vezes, o secretário da Receita, o secretário da Fazenda, não é a autoridade competente para cancelar aquele ato. Então, ele acaba, às vezes, editando a norma, né, responsável pela proibição, mas ele não é a autoridade competente para desfazer aquele ato. Então, muitas vezes a gente vê aí os contribuintes impetrando esses mandados de segurança contra essas autoridades que acabam, né, sendo ilegítimas para responder. Entendi, perfeito. Bom, é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, mostrando, como de praxe, os livros que o professor trouxe como referência. Até já. Estamos de volta, caminhando aí para o fim do nosso programa e, claro, a gente não poderia deixar de falar de alguns livros que o professor e os professores sempre nos trazem, na verdade, como referência de estudo em cima do tema ministrado durante a semana. Professor, antes da gente falar dos outros livros, eu queria falar desse aqui, que tem um artigo seu publicado também. É sobre o tema ou exatamente qual ponto do tema? Como é que esse, funciona? na verdade, ele vai tratar da distribuição de lucro das empresas brasileiras que são multinacionais, né? Ah, tá. Desafios e perspectivas do direito contemporâneo, né? Ele está em espanhol, mas tem edição em português? Não, ele foi editado, na verdade, e publicado somente na Argentina, né? Ah, tá. Tá aqui, ó. Mas ele trata especificamente dessa questão, que já foi, inclusive, decidida pelo Supremo, mas à época não havia decisão, né? Da distribuição dos lucros, né, das empresas multinacionais brasileiras, ou seja, empresas que são brasileiras, mas que têm atividade em outros países, né, de quando haveria ou não a tributação desse lucro obtido lá fora. Né? O lucro, hoje, A tributação dentro do país? Dentro do país. De onde é a sede? Do lucro obtido fora do país, é isso? Exatamente, porque no momento da distribuição desse lucro, e dependendo da tributação do país em que a empresa esteja sediada, pode haver ainda um resquício, né? Um lucro que não foi tributado lá fora. Certo. E que, por conta da alíquota aplicada aqui no Brasil, que é um pouco mais elevada em geral, né? Existe a possibilidade de tributar esse lucro, né? Então, existe a discussão sobre quando seria esse período, né? Qual seria a data, a oportunidade de tributação e se essa tributação realmente é devida. Né? Na época não havia essa decisão, né? O STF decidiu já essa questão, mas a gente coloca aqui o que tem em jogo, né, nessa discussão, principalmente em relação ao princípio da universalidade, né? Em relação à matéria tributária, hoje o Brasil adota o princípio da tributação da universalidade das rendas. Então, se é uma empresa brasileira, não importa se ela teve renda aqui ou fora, o Brasil tem direito de tributar essa renda. Entendi, né? entendi. Diferente de um outro princípio que antigamente era utilizado aqui, que é o princípio da territorialidade. Quer dizer, onde a renda... Só o que era obtido aqui que era tributado. Isso, né? exatamente. Mas Perfeito. esse princípio já mudou faz tempo. Então, seu artigo aqui nesse livro é sobre isso, né? Exatamente. Todos os artigos desse livro, especialmente,
fazem menção ao direito tributário ou não necessariamente? Não necessariamente. São assuntos complexos que estão na moda aí, Entendi. mas que não são especialmente do direito tributário. Cada um com a sua matéria específica, Cada um tem a sua matéria. Ótimo. Passemos então para os livros. Para os outros, justiça. O que é fazer a coisa certa. Fique por dentro do que há de mais moderno e provocativo no mais concorrido curso da Universidade de Harvard. Por que esse livro é interessante, professor? Esse livro é interessante porque o direito americano ele é muito baseado em precedentes e em casos concretos, né? Então, o próprio estudo no direito americano ele é baseado em casos práticos, né? A gente tem aqui, e por isso que o tema foi tratado em casos práticos, né? A gente tem aqui uma dificuldade, às vezes, porque nós estudamos a teoria e, às vezes, não temos oportunidade de ver os casos práticos, né? Ou se temos a oportunidade, são exemplos bem gerais. Esse livro, ele entra especialmente nos casos concretos e daí ele vai trazendo a teoria, né? É o Michael Sandel, ele é um professor da Universidade de Harvard. E talvez seja, de fato, uma das melhores maneiras de se ensinar, né? Exatamente. Trazer o exemplo para puxar o conceito, a teoria. Aquele exemplo fica fixo, né, na cabeça do estudante. Verdade. E eu acho muito interessante, né? Por isso que eu trouxe esse livro aí. Ótimo. O outro, planejamento tributário à luz da jurisprudência. Pode falar um pouquinho dele. Esse é um outro livro interessante, né, de um professor meu, do curso do MBA em gestão tributária que eu fiz. E ele trata de casos práticos, novamente, né? E daí ele trata os pontos da teoria ligados aos casos práticos, né? Foi também um livro que eu usei como base, principalmente no que tange a essa didática, né? De você trazer o caso prático e dele resolvendo por meio da teoria, né? Ótimo. E, por fim, lições de direito econômico. Por quê? É interessante porque o direito econômico está muito ligado aos princípios da ordem econômica, né? Que foram usados em quase todos os casos que eu tratei em aula, né? Então, a livre iniciativa, a liberdade de iniciativa e a liberdade de comércio foram bem tratadas aí e são temas de direito econômico que foram utilizados como fundamento para resolver questões, né, do direito tributário, especialmente em como balizar, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, o dever de pagar tributos com o princípio da livre iniciativa. Quer dizer, qual é esse limite do fisco, né, em intervir nas atividades privadas. Perfeito. Professor, para a gente encerrar nosso bate-papo, então, eu queria que o senhor deixasse aí como dica de estudo, vamos dizer assim, porque nós temos muitos estudantes nos assistindo sempre, para um concurso, para uma prova da ordem, que ponto o senhor acha, dentro desse contexto das aulas, que foram abordadas nas aulas, que não se pode deixar de ver, de estudar e de se aprofundar? Em relação a provas, eu acho que é interessante estudar os artigos da Constituição Federal, né, que foram tratados, né? A gente tem as garantias fundamentais, os princípios da ordem econômica, como foram utilizados até nesse livro de lições Direito Econômico. E é interessante os artigos tratados do Código Tributário Nacional, né? Isso fazendo cotejo, principalmente as súmulas do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que esses casos pontuais, muitas vezes, podem não ser tratados em provas, né? Mas que, com certeza, eventualmente, uma súmula pode ser perguntada, sim, né? E, dependendo da fase, às vezes, numa prova oral, né? Pode ser levado em conta o que são a jurisprudência, né? Dos tribunais. E no que diz respeito à tributação de empresas ou o não pagamento de tributos por empresas, que pontos são interessantes e relevantes de estudo? Então, em relação a isso, é interessante estudar a Lei de Execução Fiscal, né, que é a lei que regula a cobrança desses créditos. Essa, sim, muito comum, né, que caiam perguntas sobre ela, principalmente em exames ligados à Procuradoria, né, que o concursado tem que conhecer bem, né, esses limites. E, eventualmente, a possibilidade de medidas de medida cautelar fiscal, como foram tratadas na aula,
que, dependendo do concurso, vão ser realmente muito úteis para o estudante. Exploradas, né? Hipótese de arrolamento de bens, né? E essa medida cautelar fiscal aí. Tá ótimo. Professor, muito obrigada pela sua presença, participação conosco, por toda a explanação nas aulas e aqui no debate também. E obrigada a você de casa pela companhia de sempre. Não se esqueça, semana que vem tem muito mais e você pode mandar suas dúvidas e sugestões também para o saberdireito@stf.jus.br. Se quiser estudar pela internet, ótimo, sem problema nenhum. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Lembrando que você também pode acompanhar os outros programas da casa. A gente se vê de novo, então, na próxima semana. Até lá, tchau!